Salve, salve. Boa tarde, pessoal. Bom 4h20. Todo mundo que vai entrando aí, saudações. Esse é mais um ao vivo da Sou Cannabis, no programa especial de entrevistas lives no Instagram, em que a gente toca os assuntos práticos e diários do uso da cannabis. Com um enfoque, com o objetivo de entender quais são esses usos, destrinchar. Salve, salve, Thiago, beleza? Boa tarde, Débora, beleza? Tudo bem? Bem-vindo, pessoal. O Laí tá entrando aí, a Távila também. Tudo bem, galera? Tamo junto. Então, continuando aqui, a gente está nesse programa que é um programa de entrevistas e que a gente tenta destrinchar os temas complicados que existem dentro do meio da cannabis e tornar eles palatáveis, digeríveis, compreensíveis e utilizáveis, porque principalmente a gente está falando de um tema que é prático, né? Então, dentro da Sou Cannabis, que é a nossa organização, que é uma associação civil, que o objetivo principal é trabalhar com as pessoas que estão usando cannabis terapeuticamente e para o seu bem-estar. Então, o nosso objetivo é enfocar na cannabis como uma ferramenta para a transformação da vida das pessoas em rumo ao bem-estar. E essa a gente sabe que não é uma tarefa complicada, porque exige muitas coisas, entre elas a educação, reeducação e informação dessa planta, que é uma planta, apesar de ser muito antiga dentro da história da humanidade, uma planta que está de novo voltando depois de um tempo obscuro, de obscuridade, né? Então, a gente fez esse programa, tem esse círculo de entrevistas ao vivo do Instagram para exatamente isso. Eu sou Pedro Nicoletti Mota, diretor de produção da Sou Cannabis e também comunicólogo, educador, através dessa associação. Damos também cursos para esse tipo de coisas, mas eu estou aqui hoje para a gente conversar um bate-papo mais informal, mas indo direto ao ponto, com educadores, com pessoas da parte do atendimento e do acolhimento da Sou Cannabis, da equipe da Sou Cannabis, sobre essa questão primordial que é o acompanhamento, a terapia na cannabis, né? O uso da cannabis dentro de terapias, né? E como fazer com que isso seja mais efetivo, né? A gente sabe que a gente tem um monte de possibilidades, né? Dentre elas, por exemplo, ajudar as mães no burnout materno, né? Babi Lopes, a gente tem essa possibilidade, entre tantas outras, mas dentro de todas elas a gente tem como alcançar maiores efetividades com a cannabis e como evitar certos problemas que, apesar de não serem problemas graves, porque não acarretam, por exemplo, o comprometimento de algum órgão vital ou a sequela permanente, podem ser reações adversas que podem afastar as pessoas dessa terapia. Então, para isso que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que vão se unindo aí. Se vocês puderem, chamem outras pessoas também para participar, que a gente vai estar nesse bate-papo aqui na próxima hora, depois dessa queimada das 4h20. Joyce, legal, que bom que você está tomando também. Espero que essa sessão te ajude também a entender melhor. E para isso, nós vamos receber 3 pessoas muito especiais, elas já estão aqui na sala. Eu queria chamar então aqui para essa live primeiro de tudo, a Távila. Távila Kalini, que é gestora da equipe de acolhimento da associação e é formada em psicologia, psicóloga, redutora de danos e mestranda em saúde coletiva. Vamos lá, Távila. Chega junto, já convidei aqui a Távila para entrar. Bom demais, Távila. Tudo bom? Salve, salve. Oi, pessoal. Boa tarde. Beleza. Maravilha, Távila.
Aí também entrando junto com a gente está o Laírton Martins. Ele é enfermeiro com residência em saúde mental coletiva e conduz grupos de estudos, vivências e formações em terapia canábica, ayurveda e xamanismo também. Uma pessoa-chave dentro do quadro de atendimento da Soul Cannabis, né? Salve, salve, Laírton, tudo bem? Tudo bem, gente? Uma alegria estar aqui com vocês. Bom demais. A gente está te escutando um pouquinho baixo, Laírton. Será que você pode falar? Deixa eu ver aqui. Aí melhorou. Melhorou? Melhorou. Boa. Acho que o negócio é se aproximar mesmo do microfone, né? Massa demais. É. Que time, Babelov está comentando aí. Realmente, esse time da Soul Cannabis, ele é espetacular, viu, gente? Eu queria dizer para vocês, assim, que é uma sensação muito boa eu estar participando também desse time, porque é uma equipe muito boa, muito efetiva, muito focada também. E bom, que vocês estão tendo o prazer de conhecer agora. E aí, eu queria chamar também, para participar aqui, a última pessoa é a Raquel, mas eu não estou vendo ela aqui dentro das pessoas conectadas, né? Raquel Alberti, que é pedagoga e psicopedagoga, graduando em neuropsicopedagogia, musicoterapia e análise de comportamento. E ela que faz parte da avaliação da orientação psicopedagógica da Soul Cannabis, né? Eu estou procurando aqui ela dentro da sala, mas parece que ela não está conectada. Não vejo o Instagram dela. Eu vejo que... Ah, Alberto, Raquel, você está aí, estou te vendo, já te vi. Beleza, que eu não conhecia seu login. Já estou clicando aqui para te convidar, então, para você entrar com a gente. Recebeu? Você deve ter recebido aí. Bom, enquanto a Raquel se une, queria dizer para o pessoal que está se unindo aí agora, essa é mais uma live da Soul Cannabis. Nessa ocasião especial, num horário diferenciado e diferente do normal que a gente faz normalmente às quartas-feiras, às 7h10. 7h10 é o horário de consumo do óleo oficial, internacional, né? Convenção cultural estabelecida pela população, principalmente estadunidense, mas que já foi exportada ao mundo inteiro. Então, como a gente, dentro do consumo terapêutico, o mais comum é a gente consumir o óleo, esse foi o horário que a gente estabeleceu para esse tipo de lives. Só que dessa vez, por razões técnicas, a gente moveu ela para as 4h20. Então, depois desse horário, que é o horário universal de consumo de cannabis, a gente está fazendo especialmente dessa vez. E o tema especial de hoje é justamente o uso terapêutico da cannabis e como aumentar a efetividade dele, né? Por isso que a gente reuniu esse time de pessoas do acolhimento da Soul Cannabis. Agora, a gente está tendo um pouquinho de problema com a entrada da nossa última entrevistada, a Raquel. Raquel, eu estou tentando te colocar aqui para dentro, mas não estou conseguindo. Você está tendo alguma... Será que você não recebeu? Puxa. Tem um botão aí em que você pede para entrar. Você pode tentar buscar ele aí? Porque aqui, dentro das opções, já está como enviado. Quando você apertar, ele vai aparecer para mim. Enquanto isso, bom, salve a todo mundo que vai entrando. A gente vai discutir hoje sobre... Legaliza a Raquel aí. o uso terapêutico. Para isso, a gente está tentando legalizar a última pessoa que está faltando aqui nessa live, a Raquel. Será que se você sair e entrar, Raquel? Será que dá certo assim? Vamos ver. Isso. Entra e sai e a gente vai. Saudações do Chile, Esmelobos, legal. Saudações desde o Chile. Bom saber também essa presença internacional, né? A nossa voz é uma, no final das contas, apesar das diferenças em idiomas e culturais. Bom demais. Salve, Lourdinha. Fibromialgia é uma das doenças que tem uma efetividade muito grande, uma resposta muito grande, né, no uso da cannabis e difícil de resposta com outras coisas. E aí, assim, bom,
enquanto a gente estiver aqui absorvendo, legalizando a Raquel, né, como disseram por aí, eu queria então já lançar a primeira pergunta para vocês. E aí, nesse meio tempo, a gente vai conversando e vai tentando colocar a Raquel para dentro. Então, que é a seguinte: eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, por que vocês acham que a cannabis, como uma ferramenta de tratamento, é diferente de outras ferramentas de tratamento, de tratamentos alopáticos, por exemplo. Por que ela é diferente? E aí, acho que vocês podem dar umas contribuições, talvez a Távila primeiro, você depois, Laíton, pode ser assim? Pode. Salve. Então, eu acho que o grande diferencial quando a gente fala da terapia canábica é a autonomia do indivíduo, né? Uma terapia que ela é muito subjetiva, né? Apesar da gente ter vários estudos, né? Hoje a gente já conhece uma série de patologias que podem ser tratadas com cannabis, mas é muito interessante notar que a produção de saúde que a gente tem no país, né, ela é muito centrada na figura do médico, né? Uma postura muito medicalizante também. Então, é muito comum que o paciente, ao começar o tratamento com a cannabis, ele acaba esperando que vai ter uma dosagem pronta, um resultado pronto, né? Quando, na verdade, leva uma série de ajustes, né? Cada organismo interage de uma forma. Então, eu acho que é uma planta que, como eu gosto, assim, de enxergar, né? Como uma planta professora, no sentido de que a gente tem muito a aprender com ela, num processo que você tem que respeitar o que essa planta está trazendo, né? A gente fala do óleo, o óleo é um produto final, né? Por trás disso tem uma planta, e essa planta tem muito a ensinar inclusive que a gente pode gerenciar o nosso próprio processo de saúde, as nossas tomadas de decisão, a nossa dosagem. Então, quando a gente olha, a gente teve recentemente uma live muito boa com as mães, né? Que estava a Cidinha, a Margarete, e essas mães, elas aprenderam a partir da própria experiência, então os médicos foram aprendendo com elas, né? Então isso é muito interessante, que é uma perspectiva contra-hegemônica de saúde, né? Uma perspectiva bem mais horizontal. E aí, Raquel, que bom que deu certo. Tudo bem, Raquel, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Eu estava no computador e o computador não chegou o convite para mim. Tem essa dificuldade técnica aí. No Instagram ela é feita para o celular, né? Mas que bom que você conseguiu se juntar aí. A Távila estava dando uma contribuição rápida, que é inicial, que é por que a cannabis é diferente de outra ferramenta terapêutica, né? No que ela é diferente. Não sei se o Laíton quer continuar, e aí a gente passa a bola para ti, Raquel. E aí, daqui para frente, eu vou direcionando mais as perguntas para a gente ter uma dinâmica um pouco melhor nessas entrevistas. Pode ser? Boa. Então, vou seguir aqui. Genial, Távila. Obrigado aí. E tem uma questão, né? Pensa, se a gente está com um problema físico, e esse problema físico aí tá afetando questões emocionais, psicológicas, e aí tu tem a opção de fazer um tratamento que pode ser muito singular, especificamente assim, como se fosse feito para ti, com baixo risco, com uma questão de toxicidade muito baixa e com um grau de efetividade excelente. A cannabis é isso, né? É essa perspectiva de cuidado, assim, que a gente consegue olhar para um cuidado para além do sintoma. Então, é pensar desde um lugar assim que a gente estimula essa autonomia da pessoa poder desenvolver justamente esse olhar sobre si mesma, né? De entender qual que é esse mecanismo, o que está me causando esse desequilíbrio e entender como que a cannabis pode se encaixar nisso, né? Além dela resolver o problema, ela também outra questão que é um diferencial, que é a baixa toxicidade. Por a gente ter um sistema específico para isso, né? Um sistema endocannabinoide, que vai ter essa capacidade assim, de estar numa encruzilhada bioquímica, né?
Então, o sistema endocannabinoide vai permitir aí que a cannabis atue em praticamente todos os outros sistemas, né? Então, com uma perspectiva de ação, assim, ela, por si só pensar na perspectiva terapêutica, ela já é disruptiva, né? Que ela vai além do sintoma, ela trata toda uma outra relação que a pessoa pode estabelecer com a vida, né? Emocional, psicológica. E para começo de conversa, acho que é isso. Passo a bola para a Raquel. Maravilha. Raquel? Bom, a minha área que eu atuo é o autismo, né? Então, a própria história dos tratamentos terapêuticos com as pessoas com autismo, ela vem de encontro com um histórico de terapias alopáticas, assim, que até, assim, nos assustam, né? Porque nós temos pacientes que hoje eles têm um repertório, de alopáticos que na vida algumas pessoas nem chegaram perto de tanta medicação. Então hoje, por que ela é especial para mim? Eu defendo ela primeiro como a primeira tentativa medicamentosa, para mim, é a terapia canábica, né? E ela é especial por conta de todo um histórico que a gente tem com os medicamentos e o quanto que a vida desses indivíduos mudam, né? Então, e é surpreendente, assim, coisas que a gente nunca viu, tanta modificação, tantas coisas positivas que num medicamento como a cannabis traz para as pessoas que têm o autismo. Super. É uma perspectiva muito integral de tratamento, né? Que necessariamente tem que englobar outros aspectos, né? Como a gente estava falando, eu acho que, de repente, a cannabis serve como uma ferramenta para justamente integrar também, esforçar a gente a integrar esses outros aspectos, né? Eu vou começar a fazer umas perguntas agora, e aí eu vou fazer uma pergunta para a Távila, vou fazer uma pergunta para o Ayrton, vou fazer uma pergunta para a Raquel. Aí, se qualquer de vocês achar que quer complementar ou pode falar alguma coisa, fiquem à vontade, beleza? A ideia é a gente dar uma dinâmica aqui mesmo para as entrevistas, para a gente ir direto ao ponto, que é o interesse dessas pessoas todas que estão entrando aí. Gente, muito obrigado. Vocês consideram essa informação de valor, por favor, compartilhem ela por aí, chamem seus amigos e amigas, as pessoas que vocês precisam, beleza? Eu queria perguntar, tá? Quem é que pode se beneficiar da terapia com a cannabis? Tem alguém que não pode se beneficiar ou como que funciona? Oi, deu uma gravadinha para mim, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Quem pode se beneficiar? Quem pode se beneficiar do tratamento com a cannabis? E se tem alguém que não pode, né? Que tipo de doenças ou que tipo de pessoas? Para quem é esse tratamento? Eu acho que talvez a tua conexão tá um pouquinho, não sei se é para todo mundo, mas eu entendi a pergunta. Para mim tá falhando. Para mim também. Caramba. Ficou clara a pergunta. Deixa eu tentar. Agora voltou. Voltei. Beleza, maravilha. Bom, direto, a pergunta é: quem pode se beneficiar dos tratamentos com a cannabis? Tem alguém que não pode? O que tipo de doenças? Para quem é essa terapia? Olha, eu acho que assim, a gente tem uma discussão hoje, né, que é muito recente, quando a gente fala de uso medicinal, é um uso muito recente na história da humanidade, na história que a cannabis representa, né? Então, a gente hoje tem um uso que é permitido a partir de uma prescrição médica, né? Então, precisa de um saber para legitimar, mas é um uso que é um uso muito ancestral, né? Então, quando a gente pensa, eu pesquiso sobre o uso religioso da cannabis, e uma coisa que eu observo é que, assim, para vários povos, né, para várias comunidades, essa planta sempre desenvolveu uma função terapêutica. E aí, quando o Laírton coloca, assim, a gente trata não só os sintomas, né, a gente trata a causa, a gente trata tudo em conjunto, é justamente numa perspectiva que, né, para alguns povos
originários que fazem uso dessa planta, para algumas comunidades ou comunidades religiosas, é uma cura que integra mente e corpo, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência que a gente precisa olhar também, né? Para o que esse uso tradicional está sinalizando. Inclusive, quando não é para essa pessoa usar, né? Por que isso não é permitido também nesse conjunto, né, de estruturas sociais. Então, essas comunidades, por exemplo, elas têm estratégias para lidar com o uso que não é harmônico, né, com uma experiência difícil. Então, eu acho que, assim, falar quem pode usar ou qual patologia, a gente tem vários estudos hoje no país, a gente sabe que, de acordo com a Anvisa, quem pode fazer a prescrição é médico, e agora, recentemente, odontologia também, né? Os profissionais dentistas também foram autorizados. Então, eu acho que é uma parte que cabe, né, mais a essa área, assim. Mas na minha perspectiva, enquanto alguém que trabalha numa associação canábica, a gente vê pessoas de diversas patologias se beneficiando, né? Inclusive até uso veterinário, né? A gente vê jabuti, cachorro, então isso eu acho muito incrível também. E eu acho que o Siddhartha Ribeiro, se eu não me engano, né, que é um neurocientista, que fala assim, que a cannabis ela pode ser, inclusive, um diagnóstico para quem tem esquizofrenia, né, que ela vai, talvez, antecipar uma crise, mas, na verdade, assim, um surto psicótico a gente pode ter em qualquer momento da vida, com qualquer evento. Então, como foi colocado, é uma terapia muito segura comparada a uma terapia convencional, com o uso de alopáticos, né, e aí, quando a gente pensa um pouco nessas fronteiras de uso, né, do que quem pode se beneficiar, um uso medicinal, com acompanhamento, ele é muito importante justamente para que o paciente aprenda a lidar, a manejar uma situação de crise, né, ou uma situação de superdosagem. Isso é importante, mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode se beneficiar desse uso, não necessariamente tendo que ter um saber médico, né, para poder falar que esse uso é medicinal ou não, né? Como eu falei, são fronteiras que se esbarram, né? Do que é terapêutico, do que é medicinal, do que é religioso também. Perfeito. É compreensível que, então, uma coisa bastante plural, né? Eu entendo que qualquer pessoa pode se beneficiar desse uso. Existiria alguma pessoa que não poderia se beneficiar desse uso? O que você acha? Então, a gente sabe que tem muita ressalva em relação ao uso do THC, né? Por exemplo, para pessoas que têm uma predisposição para esquizofrenia, né? Não é recomendado, mas a gente sabe, hoje tem pesquisas que falam que o CBD, por exemplo, age muito bem para pessoas esquizofrênicas, né? Então, eu acho que antes da gente pensar assim, quem pode se beneficiar ou não, a gente tem que pensar que só recentemente, no Brasil, a gente começou a ter um avanço nas pesquisas, né, para saber esses potenciais de risco. Então, por isso que é muito importante também a gente ter uma regulamentação, né, para fins de pesquisa. E a gente tem, né, o Dr. Carline, que é pioneiro, e muitos anos, né, não foi possível pesquisar o uso da maconha no Brasil por conta do proibicionismo. Então, a política de proibição ela impacta até em você ter esse tipo de informação. Bom, eu acho que você disse uma coisa aí muito chave também, que é a respeito do que se vai usar, né? Você falou de THC, você falou de CBD, tem um monte de canabinoide diferente na planta, assim como tem um monte de outros elementos que também influenciam no final no efeito. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar muitas coisas diferentes, o que já vou usar essa deixa para entrar na minha próxima pergunta, mas não antes, sem dizer, salve, salve para a galera que vai entrando aí. Eu estou vendo gente que já faz tratamento, acompanha Soul Cannabis, mandando ver aqui, elogiando bastante. Valeu, galera. É realmente uma emoção muito grande a gente estar junto nesse momento. E eu queria lembrar vocês de que se vocês tiverem alguma pergunta específica para fazer, pode mandar ela aqui na nossa sessão de perguntas,
e a gente vai tratando de responder elas, beleza? Na medida do possível. E se você tiver alguma pergunta também específica com relação ao seu tratamento ou como fazer alguma coisa, não hesite em fazer essa pergunta para a gente lá no nosso site. A gente tem um canal de contato direto, também nos nossos canais das redes sociais. Fiquem à vontade, a gente, dentro da nossa capacidade, sempre vai estar trabalhando para atender vocês. Esse time aqui está aqui justamente para isso, né? Sabemos que esse igual é um momento de 1 hora preciosa que a gente quer usar essa informação para tratar de maneira mais genérica possível a todas as suas dúvidas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica que a gente não conseguir atender aqui, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Então, vamos lá. Retomando aquele pensamento, né? A cannabis ela tem muitos tipos diferentes de apresentações, né? Muitos elementos, muitos componentes, alguns deles melhores para algumas coisas, outros possíveis de evitar para outras coisas, né? Laírton, essa pergunta vai para você. Você acha que esses elementos eles são uma das coisas que exige com que haja um acompanhamento, um acolhimento primordial, quando a pessoa vai entrar em contato com a cannabis? Ou como você lida com isso num primeiro contato, né? Uma pessoa que está vindo de fora? E por que é importante esse acompanhamento dentro do quadro da terapia canábica, né? Talvez seja muita pergunta, né, no meio aí, mas enfim, o que você faz com as pessoas de primeira entrada, né? E esses elementos da cannabis, eles ajudam, eles dificultam? Como é que é esse procedimento? Tá, vamos lá. Então vamos imaginar, né, que a gente vai fazer uma trilha e a gente está com uma pessoa que já fez essa trilha, que ela já conhece, Laírton, já sabe... desculpa te interromper, você pode aproximar seu microfone? Está um pouquinho baixo. Aí, perfeito. Melhorou? Muito. Então, fazendo alusão, né? Se a gente for fazer uma trilha, a gente está fazendo uma trilha com alguém que já percorreu o caminho, já sabe os atalhos, já sabe os segredos, onde tem que tomar cuidado ou não, onde tem que desviar, onde que dá para dar uma paradinha para admirar a paisagem, fica muito melhor, a gente fica muito mais tranquilo do que a gente for abrindo a picada a facão, né? Meio sozinho, desvendando tudo aquilo que tá ali, não sabendo exatamente o que vai acontecer no caminho, né? O acompanhamento terapêutico justamente busca trazer essa tranquilidade. E por conta dessas singularidades que cada pessoa apresenta, a gente nem faz questão, né, de generalizar um processo terapêutico. Você tem esse sintoma, está dentro desse diagnóstico, então percorre esse caminho e faz esse tipo de ajuste de dosagem. Não. Porque a gente precisa considerar que cada pessoa está num ambiente específico, num clima específico, tem um tipo de dieta específica, faz exercícios diferentes e variados, com frequências diferentes. Isso tudo vai implicar numa percepção de como que a cannabis vai agir. E a gente entendendo e podendo estar apoiando isso, entendendo que em determinados momentos, situações, vai ser interessante aumentar a dose, questões mais desafiadoras, às vezes tendem a aumentar um estado de tensão nervosa ou de agravar outros sintomas secundários. Então, e algumas pessoas ficam meio... que a gente tem essa marca, né, dos alopáticos, assim, que nos deixaram refém, assim, por muitos anos, assim, da indústria farmacêutica, de um sistema que busca tirar a autonomia da pessoa, né, que ela depende daquele remédio, daquele profissional, e ela não pode encostar na receita. E a perspectiva do cuidado que a gente promove é justamente estimular essa autonomia. Mas até a gente criar um outro caminho de entender que a gente pode sim fazer uma alteração de dosagem, fazer uma alteração de percurso, sem implicar num risco para a saúde, sem implicar num risco maior, por conta até dessa segurança, essa baixa toxicidade que a cannabis tem, mas sim de buscar estimular isso, né? Essa autonomia, que a pessoa se olhe, consiga se observar as suas necessidades diárias, as suas necessidades do momento. O acompanhamento terapêutico é justamente fazer essa escuta de qualidade, né? E fazer, sobretudo, mais do que
do que nada, assim, trazer boas perguntas, trazer perguntas significativas para ver se está fazendo sentido de fato para a pessoa esse tratamento. Perfeito. E Raquel, você que é pedagoga e trabalha com a questão, né, da educação, quando essas pessoas que talvez não conheçam bem a cannabis como uma ferramenta terapêutica, e se aproximam da associação para usar a cannabis, essas pessoas variadas, né, para a gente conseguir levar essa pessoa a esse lugar onde o Laírton comentou, essa maior efetividade, essa autonomia, qual que é a maior dificuldade dessas pessoas? O que elas precisam entender? Primeiro é quebrar o tabu, né? O preconceito que a gente se depara com N situações de famílias que, ao ponto de um deles querer o tratamento, mas tentar convencer os demais, né? Então, difícil, esse ponto é um ponto que eu venho conversando muito para tentar esclarecer. Eu tenho um filho com autismo e eu enfrento essa dificuldade no meio em que ele está, na escola e em outros lugares também, né? Também faço as pessoas entenderem que o tratamento com a cannabis ele não é tão simples assim, ele precisa de um acompanhamento, né? Esse é outro ponto que eu sempre oriento bastante, né? A questão dos vendedores também sempre é questionado, sempre é me perguntado, né? O que eu falo os vendedores, né? Aqueles que não têm essa preocupação com o tratamento como a gente pensa, que é um tratamento com o médico, o terapeuta e até a equipe multidisciplinar, porque a cannabis ela não age sozinha, né? A gente precisa de uma equipe para que tudo funcione da maneira melhor possível, né? Então, não é simplesmente você tomar o óleo, né? Existem pessoas que também não podem com um certo tipo de óleo, com outro tipo de óleo. Então, a gente vai sempre orientando dessa forma. Outra barreira que eu enfrento muito, né, que são, eu já falei aqui dos alopáticos, né, e dentro da pesquisa onde eu participei, na Universidade Federal, a gente aprendeu assim muito, observou de que às vezes o alopático é preciso como complemento terapêutico canábico, né? Ele é necessário para que tenha uma efetiva, uma eficácia, um progresso positivo, né? Do indivíduo, e isso a gente sempre deixa muito claro. Então tem N situações que são perguntas que sempre se repetem e a gente tem que estar sempre falando e divulgando, porque existem muitas e muitas barreiras ainda para que a gente tenha assim o tratamento, sobre o tratamento e como é o tratamento. Uma pergunta genérica para vocês. Gostaria que vocês todos dessem o seu próprio pitaco, né? Uma pessoa de primeira entrada, eu sei que essa faz parte do acolhimento, que não é fácil você em 30 segundos ou um minuto dizer uma coisa, mas o que vocês acham mais importante? O que vocês diriam para uma pessoa agora que esteja assistindo e que precisa, o pai, a mãe, acha, ou ela mesma, o que ela deveria saber antes de começar um tratamento canábico? Podemos começar com a Távia? Eu acho que, assim, a primeira coisa é se saber que hoje a cannabis ela não é mais a última opção, né? A gente tinha antes no Brasil um uso que era considerado um uso compassivo, né? Um uso que era só em último caso, para patologias bem restritas, né? Que era, se eu não me engano, epilepsia refratária. E hoje a gente vê aplicação para diversas patologias, né? Então, como eu coloquei, assim, na verdade, tem um uso também que é experimental, né? Que as pessoas utilizam e verificam os benefícios. Então, eu acho que é importante saber isso, que hoje uma série de
patologias, elas podem ser tratadas com cannabis. Enquanto você vê uma criança, né, com convulsão, usando uma série de remédios alopáticos que afetam a cognição, que afetam a interação social, né? Quem é da saúde mental, a gente usa muito um termo assim, que é quando o paciente está impregnado, né? Que é quando a pessoa está sob tanto efeito de medicamento psicotrópico que a pessoa tem uma série de comorbidades, de efeitos colaterais, né? Cinesia tardia, enfim, tem várias comorbidades por conta de uso de psicotrópicos, enquanto que a cannabis, ela pode ser aplicada, né, e não tem esses efeitos colaterais, então é uma segurança muito maior. Aí, Eu reforço isso, né? Que a cannabis também pode sim ser uma. Reforço isso, que a cannabis pode ser a primeira opção, não precisa necessariamente ser a última, até porque precisa deixar claro isso, né? Que a cannabis hoje está disponível para todo mundo acessar. O que mais me questiona é isso, mas eu posso acessar? Não vou estar cometendo um crime? Então, e falo isso, né? Porque hoje sim, você pode acessar, é legal. A gente tem toda uma equipe aí que pode dar o suporte, pode conduzir o processo terapêutico para poder ter essa escolha, né? Essa primeira escolha aí, podendo optar, podendo fazer um uso consciente assim, da planta. Então, fica tranquilo que você não vai estar cometendo um crime, pelo contrário, você vai estar bem dentro da lei e, sobretudo, assim, fazendo um bem danado assim, para sua mente, para seu corpo. E comprovadamente, né, a cannabis aí tem sido considerada aí uma das pérolas da saúde, né? Depois de toda essa descoberta, tem do canabinoide e também, sobretudo nesse dia, né, celebrando hoje é Dia Mundial da Saúde. Então, celebramos aí que essa pérola aí, que é a cannabis, assim, possa chegar a cada vez mais pessoas e todo mundo se sentir, de fato, confiante para poder fazer um uso aí da planta e se beneficiar, né, de tudo essa riqueza que ela carrega. certíssimo. Salve, salve, Cannabis Livre, legal a gente aí se juntando à live, que também está acessando os serviços da Soul Cannabis, que está em comunicação, né? Algumas pessoas colocando aí algumas questões de discussão legais também, gente. Bem-vindos, bem-vindas a todas. Então, seguindo aqui a rodada, né? Raquel, o que você diria para uma pessoa que está chegando agora nessa história, para que ela tenha maior efetividade no seu tratamento? Eu acho que eu juntaria tudo que a Távila falou, que o Leif falou, e eu colocaria também um pouquinho da história do que é a cannabis com o ser humano, né? Aquela famosa e célebre frase que não tem comprovação científica, que a gente ouve constantemente, né? E que vem junto com as famílias, né? Primeira publicação, o primeiro contato que nós tivemos com análise sobre a cannabis é lá de 1834, onde eles verificam a sincronização neural e o CBD tira a excessividade e causa um efeito super positivo no indivíduo. Então nós estamos bem atrasados em relação a isso, né? E essa bagagem ela vem com a família, né? Então isso, além do que a Távila falou, além do que o Leque falou, eu sempre costumo contar um pouquinho do que acontece na história da humanidade junto com a cannabis. Eu sempre digo que os papiros não me deixam mentir, né? Beleza, maravilha. O Caio tá aí escutando nossa live no trânsito, disse que o celular tá no bolso dele, tava clicando aí, o 99 tá saindo no chat aí. Beleza, Caio? Que bom que você tá acompanhando aí, irmão. Bom demais ter a sua presença aí. Eu queria falar para você e para todo mundo que está aqui também se unindo na live que essa live vai ficar gravada, gente. Vocês podem acessar ela depois também, vocês podem compartilhar com seus amigos, seus familiares. A gente está tratando de dar umas soluções práticas e tips, dicas e tentar entender um pouco melhor como funciona a terapia com a cannabis para que a gente possa ter todos uma melhor eficiência do nosso uso e do nosso tempo dentro dessa questão, né? Então, é uma discussão muito prática aqui, que eu vou pedir para vocês divulguem, ajudem a gente a divulgar e chegar em mais gente, porque quanto mais gente souber disso, melhor vai ser para todo mundo, né? Todos nós aqui dentro desse assunto, né?
desse objetivo comum que a gente tem. Então, Távila, dentro da parte prática, já falando para a parte prática, né? A Soul Cannabis é uma associação. A gente tem visto, dentro do Brasil e fora dele, associações surgirem em vários lugares para solucionar o problema de acesso das pessoas à terapia canábica e de efetividade também, digamos, né? De acompanhamento, por dizer de certa forma, né? Esse formato coletivo, né? Que nem a Raquel aí disse, né? Como a planta mesmo tem um monte de componentes diferentes que se ajudam entre si, não são os mesmos componentes, né? Assim como o THC e o CBD são componentes diferentes que se ajudam entre si e têm que estar presentes, né? Juntos para certas coisas, em diferentes proporções para outras. E essa mensagem, a gente aprende ela dentro do nosso próprio viver. A gente, para trabalhar e ter maior efetividade, a gente tem uma equipe com diferentes pessoas, diferentes formações, integradas dentro de um próprio tratamento, né? Hoje em dia, a cannabis, nesse modelo de associação, você não vai no médico, para na frente dele 15 minutos, fala os problemas da sua vida, ele prescreve e tchau, bênção, né? Algum dia você volta para falar como é que foi. Na verdade, é diferente, né? O que eu queria saber é como é diferente, né? Depois eu vou perguntar por quê. Mas primeiro, como? Como que é um atendimento de uma terapia canábica dentro de uma associação? Falando agora não do acompanhamento especificamente, mas do atendimento. Quando a pessoa chega na gente lá e fala, pô, eu tô com esse problema aqui, né? Como é que faz? Como é que é? Como é que funciona? Então, eu acho que a diferença, assim, porque qualquer pessoa, né, vários médicos hoje estão habilitados para prescrever a cannabis, e infelizmente a gente vê, assim, que o modo como está sendo regulamentado no Brasil é abrindo para a indústria farmacêutica, né? Então, por conta disso, vários médicos estão prescrevendo a cannabis, o que é muito bom, porém também muito ligado ao interesse, né, de prescrever um remédio importado, um remédio que tem um alto custo, que às vezes tem só um CBD isolado, né, que não vai ter o efeito entourage, né, o efeito comitiva. E quando você faz um tratamento dentro de uma associação, você tem profissionais qualificados, profissionais que estão relacionados ao ativismo, né, que conhece a história da luta, de todo esse processo, né? Você tem pessoas que já têm experiência, que passaram por diversas narrativas e lutaram, né, de fato, para ter acesso a esse remédio. Então, eu acho que o grande diferencial de uma associação é o acolhimento e uma prática integrativa, uma prática que a gente tenta a todo tempo, assim, dentro da Soul, ter uma prática que é interdisciplinar, né? Então, hoje a gente acolhe através do nosso canal de WhatsApp, né? Que não é só um canal de atendimento, é um canal de acolhimento. A gente tem um trabalho que ele é online, mas eu acho que é um trabalho que, embora tenha uma distância física, mas a gente consegue ter uma aproximação, né? De compreender, de fato, assim, que a pessoa precisa, como foi colocado, além só de um remédio, né? Além de uma receita, de fato, assim, de ter toda essa parte integrativa. Então, eu acho que você vai fazer outra pergunta, mas só para uma coisa que eu acho que é importante colocar, é que a gente tem tido, né, uma interação muito boa entre os nossos associados. Então, a gente, enquanto profissional, né, eu sou psicóloga, atuo na Soul enquanto gestão, né, enquanto gestora do acolhimento, mas a gente aprende também com a experiência dos nossos pacientes, dos nossos associados. Então, eu acho que isso é a grande diferença, né, de você ter um trabalho dentro de uma associação do que você só ter uma prática clínica num consultório. Beleza. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu igual gostaria de estender ela para o Laírton também, para a Raquel, se vocês quiserem complementar. Essa perspectiva. A pergunta seria como funciona, né? Como funciona o atendimento dentro de uma associação, por que ele é diferente de uma consulta canábica, uma consulta médica, e como que é na Soul Cannabis, como é que funciona as pessoas que estão aí buscando. Então, essa
perspectiva de ter uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que isso dá um outro contexto, assim, pro olhar sobre o cuidado, assim. São profissionais de núcleos diferentes, que tiveram trajetórias diferentes e que vão fazer uma análise diferente sobre o caso. Isso vai expandir a nossa possibilidade de cuidado, né? Então, desde o momento quando a pessoa chega ali no acolhimento e o pessoal faz o direcionamento, né, para o terapeuta, para a neuropsicopedagoga, então passa por esses profissionais, passa pela consulta médica, se for necessário aí se encaminha ou para acompanhamento no grupo, né, de terapia comunitária integrativa, que a Socanabis faz. Na verdade, não é caminhada, a gente convida todos que passam, né, para fazerem parte desse grupo também. E acho que a Tábua pode falar depois dos outros serviços, mas essa perspectiva desse olhar multiprofissional é a riqueza do trabalho, né? E isso a gente expande essa possibilidade de olhar, assim, a gente não fica só naquele olhar do padrão bioquímico, né? Em geral, assim, a tendência da medicina alopática em si, né? A gente ficar encarcerado assim, no olhar bioquímico, do padrão bioquímico, desconsiderando todos os outros padrões, né? Sociais, psicológicos, enfim, a relação que a pessoa tem de fato com a vida, né? Então, todas essas outras perspectivas de olhares, assim, a gente podendo ampliar para esses outros profissionais, só tende a ampliar, assim, o ganho por parte da pessoa que tá procurando cuidado, né? Ela não vai ficar isolada só naquela... Reproduzindo de novo, né? Sinal e sintoma, exame, medicamento ou quantidade, mas sim trazendo de fato, né? Um cuidado real para a vida real dela. Poder entender quais são as necessidades que se fazem presentes no dia a dia e aí, a partir desse olhar, assim, provocar, né? Provocar uma transformação, provocar um olhar para esses hábitos, tendo todo esse suporte, né? Então, para mim, esse é um dos grandes diferenciais, assim, de um acompanhamento terapêutico na associação, podendo ter toda essa amplidão de profissionais, né, para fazer esse cuidado múltiplo. Para mim é muito rico isso. Eu tive algumas experiências, assim, no serviço de saúde, CAPS, atenção psicossocial, e quando a gente tinha o maior leque, assim, de profissionais, assim, era muito mais efetivo, assim, por conta da gente trazer justamente técnicas diferentes, não que a gente vai bombardear a pessoa com técnicas diferentes, mas considerando que o terapeuta ou algum outro profissional vai olhar e, cara, essa pessoa, de repente, precisa, não necessariamente de um terapeuta ou do médico, ela precisa passar pela neuropsicopedagoga, ela precisa passar seria bacana ali com um grupo de terapia comunitária, esse olhar singular que essas multiprofissionalidade traz, para mim, é um dos grandes pontos fortes, assim, da associação. Legal. Raquel? Então, ponto forte e orgulho máximo, né? Que eu, como neuropsicopedagoga, se não funcionar com a equipe multidisciplinar, não dá certo, né? E meu orgulho é saber que a Socanabis trabalha, assim, de forma unida, né? Então, assim, é o antes, o durante e o após, é o acolhimento total, é a preocupação com a saúde mental do pai, da mãe, do tio, do irmão, do paciente, é a verificação se a questão é comportamental, se a questão é sensorial, se a questão é o alopático, se a questão é o óleo, onde a gente tem a liberdade de ir no médico e falar, olha, eu acho que nós poderíamos, né, talvez fazer isso, né, modificar, dar aquelas sugestões, orientações. E vocês falam também da integração dos nossos associados, mas Laírton e Távila esqueceram da nossa equipe, sempre em reunião, toda semana, estudando os casos clínicos, vendo outras metas, outras soluções. Isso para mim é sensacional. Eu sou uma pessoa que tento trabalhar em cima do exteriorizar o que a planta traz de dentro, né? Levar lá para fora, né? Então a gente tem que ver se está caminhando bem. Lá dentro ela faz o papel dela, ó, brilhantemente. Cabe a nós agora encaminhar, né, e fazer da melhor forma possível. Então, para mim, esse é o orgulho máximo, né? Como neuropsicopedagoga, trabalhando sempre com a equipe multidisciplinar, ter uma associação que tem essa visão hoje,
é sensacional, né? Porque nós também não temos a receita pronta para terapia. E a gente precisa rever, né? Então, aí que está o orgulho e o diferencial da associação, realmente. Perfeito, acho que esse ponto ficou bastante claro, era uma das coisas que eu queria enfatizar e obrigado pelas contribuições de vocês. A Júlia, bom, muita gente aqui comentando, né, falando sobre, bom, a autonomia, né, a integração, coisas que a gente esteve falando aqui, né, sobre o acesso à planta completa. Muito obrigado, gente, por todas as contribuições de vocês. A gente vai falar, eu queria lembrar que além dessa live aqui, a gente vai ter outra live ainda, com os profissionais especializados da Soul Cannabis em saúde, em problemas específicos. E a gente vai entrar mais em detalhe também sobre o que é a relação de cada uma dessas manifestações de saúde ou de doença com a cannabis, né? Qual que é a relação específica. Então, eu queria lembrar vocês, só para convidar vocês a ficarem atentos. A gente ainda não tem uma data estabelecida, mas vai ser provavelmente nesse mês ainda. Então, fiquem atentos a essa questão. A Raquel, acho que ela acabou de cair. E justamente, vamos ver se ela volta. Mas eu queria falar... Voltei? Opa! Tô de volta? Uai, você tá... A gente te escuta e a gente não te vê. Será que você cortou seu vídeo? Voltei? Raquel? Você tá. A gente... Não sei aonde que você está. A gente não te vejo, mas você está. Então... Eu vou sair e vou voltar, então. Beleza. Alguma coisa aconteceu aí, quem sabe. Aí a Júlia, não sei se é o nome dela, é Júlia, né? Julie Faller, comentou aqui assim, um negócio interessante. Ela falou que tem muito preconceito dos médicos. E quando ela falou que o filho dela usava cannabis, o médico encerrou a consulta de R$400, que foi uma consulta que durou menos de 10 minutos. E o que ele disse foi que o que resolvia era a risperidona e que a cannabis agora é só ilusão, é só uma moda. Chegou. Né? Eu achei interessante esse comentário da Júlia. Né? Júlia, primeiro de tudo, vem com a gente. A coisa mais importante do que ter nesse momento com a cannabis e fora dela também, em todos os temas, é uma visão crítica. Né? Você ter a sagacidade de escutar várias opiniões diferentes sobre o mesmo tema, fazer as mesmas perguntas para diferentes pessoas e você própria tirar as suas próprias conclusões a partir do que você está escutando, do que você está vendo e vivendo. Né? No final das contas, você é a maior responsável, né, pela sua saúde e a dos seus familiares, nesse caso do seu filho. Queria te convidar, então, para fazer essas mesmas perguntas que você fez para esse médico, para a gente. Mas aproveitando que a gente já falou desse tema aqui, o que vocês diriam sobre essa questão, pessoal? A Távila e Laíta. Eu acho que, assim, um médico que não entende de cannabis hoje, né, ele precisa rever a formação, né? Porque acho que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, a gente tem pesquisa, a gente tem associações, né, como a SBEC, que é uma associação voltada para a formação de médicos, profissionais de saúde. Hoje em dia já se tem pós-graduação em cannabis, medicinal, então informação não falta, né, e o que se tem realmente ainda é preconceito, e por outro lado tem também a perspectiva, né, que eu trouxe, assim, de profissionais que prescrevem, mas que não têm esse histórico, né, que não entende, por exemplo, também que o óleo integral, ele funciona muito melhor do que o CBD isolado, né? Isso são discussões, assim, que a gente acha que já estão superadas, né, mas quando a gente ouve um relato desse, a gente vê que não, que infelizmente isso ainda acontece. E eu queria aproveitar, mandar um abraço para a Débora, que é nossa associada, ela sempre comenta nas nossas lives, está sempre presente. A Débora integra também ao nosso grupo de terapia comunitária. E agradecer aí pela presença e a presença de todo mundo que é associado, que está aqui comentando, falando que foi muito bem acolhido. A gente fica muito feliz. Hoje me perguntaram assim, com o que você trabalha, né? E eu falei, eu trabalho com maconha. E eu fico muito feliz, né, de saber que eu trabalho
com essa planta, né? Que, na verdade, eu trabalho com pessoas através dessa planta. Então, é uma honra, assim, saber que a gente toca as pessoas através, né, dessa planta que a gente tanto ama e acredita. Eu queria pegar essa deixa aí também. É importante fazer uma saudação aí para todas as pessoas que estão mandando esse salve. Galera, muito obrigado, né? A gente sabe que tem associações realmente que não é toda associação que vai ser da mesma forma, né? Tem como organizações várias diferenciadas. Hoje em dia a gente tem informalmente, mais de 100 associações de acolhimento canábico no país, né? Formalmente são menos, né, formalizadas, mas alcançam a ser mais de 30, e efetivamente algumas vão te acolher melhor e outras não tanto, né? Tem um pessoal aí dizendo justamente isso, a Daiane comentou isso aí, e aí a Fábio mandou esse salve aí, que entrou em contato com várias associações e a Sou Cannabis foi a mais acolhedora. Obrigado, Fábio. A gente está nesse caminho aí, realmente, tentando, desde a humildade, fazer o melhor possível. A gente sabe que a gente também não vai ser a melhor opção para todas as pessoas, né? Mas a gente está tentando ser para o maior número possível de pessoas, né? Laíta, você quer comentar o comentário lá do preconceito do médico? Com certeza. Com certeza, porque eu acho que é muito fácil, né, da gente contrapor um comentário desse. É só simplesmente pedir para ele jogar no Google aí, cannabis medicinal, artigo científico. E aí você vai ver que tem milhares de artigos científicos aí mostrando o quanto que a cannabis sim é potente, o quanto que o sistema endocannabinoide é revolucionário, né, na área da saúde. Inclusive pesquisadores falando que esse é o futuro, né? Esse é o futuro da saúde, é profissional de saúde que não se instrumentalizar, que não olhar para essa perspectiva de formação, incluindo a cannabis medicinal, cara, ele vai estar atrasado aí e não vai estar entregando de fato assim, um cuidado de qualidade, ou pelo menos permitindo, né, que a pessoa faça essa escolha com consciência, sabendo que tem essa possibilidade. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente bate, assim. Sim, existe artigo científico, existe muita pesquisa. Hoje, o Brasil, infelizmente, está atrasado, sim, em questões de pesquisa, mas tem muita coisa boa saindo, né? A gente pode pegar aí o curso de formação aí que a Unifesp está promovendo em cannabis medicinal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFSC, enfim, várias outras universidades aí com o UFV, o Unicamp, com vários grupos de pesquisa aí em cannabis medicinal, né? Então, cara, pesquisa e base científica aí a gente já tem sim uma solidez aí para mostrar que não é moda, ela não é uma coisa que veio assim, só para passar assim e logo vai sair. Pelo contrário, está mostrando cada vez mais potência, cada vez mais segurança, cada vez mais efetividade, sim, para daqui a pouco, quem sabe, sim, ela está despontando aí como um eixo prioritário, né, em muitos tratamentos. E para não entrar no assunto que a gente tem que desconstruir toda uma questão de preconceito, né, de classe, de raça, um preconceito que está incrustado aí, né, na nossa sociedade, e que boa parte disso nem é por falta de evidência, mas é por falta de querer confrontar com seus preconceitos, né? Então, eu acho que tem esse olhar aí que a gente tem que cutucar também, assim, para a gente poder refletir, né, sobre que base conceitual que a gente está utilizando aí para fazer essas críticas. Massa demais. Parece que a Raquel voltou, nunca se foi, não sei o que aconteceu. Não, eu estava aqui o tempo todo, bem bela, e todo mundo dizendo que estava me vendo, e alguns dizendo que não. Pois é, então... só pra gente que você subiu, mas você sempre esteve presente para todo mundo. Então, que bom, na verdade, acompanhando aí a gente. Para o pessoal que está entrando aí agora e está vendo essa live, é uma live que a gente está fazendo para entender por que o acompanhamento é importante dentro das terapias de cannabis, por que é diferenciado, e qual que é a postura e o tipo de ação da nossa associação, da Sou Cannabis, com relação a isso, né? Salve, salve para todo mundo que está entrando aí. Eu queria lembrar para vocês que essa entrevista, essa live vai estar gravada dentro do Instagram. A gente também vai fazer cortes dela, pequenos, editados, e a gente vai tentar botar no YouTube aí também. A galera que mandou essa real aí também é boa, a gente popular em outros métodos de comunicação, mas a gente vai selecionar umas partes também e vai colocar lá. E a gente pede ajuda de vocês, todo mundo que puder publicar, republicar, comentar,
dá sempre força para a gente, não só para a gente como associação, mas para todo esse movimento, né? A gente ainda está, infelizmente, numa periferia, né? Como a gente viu esse comentário aí dos médicos, né? A maior parte do mainstream, né? As pessoas que estão lá nas posições de poder, e a maior parte da população ainda está privada dessa informação que a gente está tendo aqui. Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, né? Então, está aí, Ramon, a Luna Vargas aí entrando também, que massa, Luna, todo mundo aí acompanhando o trampo nosso. E, bom, chamar para integrar, né? Para a gente ser um só, mesmo que estando em lugares diferentes, de formações diferentes, fazendo coisas diferentes, mas no final das contas a gente vai para o mesmo rumo, né? Então, eu queria perguntar para vocês, pessoal, acho que para Távila, especificamente, né? A gente sabe, então, que a associação ela é um meio mais integral de receber as pessoas. A gente falou já sobre o acolhimento, né? Sobre esse primeiro contato. Eu queria te perguntar como que é, na prática, na Soul Cannabis, a fase posterior do acolhimento, depois do acesso, depois da orientação, como é que é o acompanhamento? Como é que ele funciona na Soul Cannabis? Então, como eu coloquei, a gente tenta cada vez mais ter essa relação, né, com o paciente. Eu acho que a gente está trabalhando numa perspectiva muito da educação mesmo, né, dos associados entenderem que é preciso ter um acompanhamento no sentido de ter uma eficácia melhor do tratamento, porque infelizmente muitas pessoas acabam abandonando o tratamento, porque eu até estava refletindo esses dias com os nossos profissionais, né, nossa equipe, como a Raquel colocou, a gente se reúne semanalmente para discutir os casos, que muitas pessoas têm uma perspectiva de cura, como, né, principalmente assim, transtornos mentais, ou no caso, né, do autismo, as pessoas têm uma perspectiva de que curar é você ter uma experiência dentro do que é colocado como critério de normalidade, né, então a planta ela vai até certo ponto, né? Que é isso que a gente está tratando aqui nessa live, que é preciso também olhar para as outras causas. Então, o que a gente tenta é já criar uma educação, né? Tanto assim na formação, na atuação dos profissionais que trabalham com a gente, de identificar. Então, quando a gente fala de um trabalho interdisciplinar, é justamente para o profissional, embora seja um médico que vai fazer uma prescrição para o uso da cannabis, esse profissional, ele vai olhar de forma integral para esse ser humano, né? Vai olhar os aspectos da saúde mental, assim como os terapeutas. Então, acho que a gente tem um diferencial no nosso trabalho, que junto com a consulta médica, o profissional, ele recebe um suporte terapeuta. Então, o Ayrton e o Gustavo também, que é nosso terapeuta, eles têm, né, um conhecimento bem profundo sobre a terapia canábica, eles acompanham o paciente por até 30 dias depois que a pessoa passa pela consulta, dando suporte, tirando dúvida, né? Então, pensando mesmo assim em promover uma segurança no tratamento, dar esse suporte. Acho que isso é um diferencial assim que a gente tem. E como a gente está integrando a nossa equipe, a gente discute os casos, a gente compartilha as experiências clínicas, a gente faz também os encaminhamentos, né? A gente tem um serviço social, que é um trabalho, assim, muito importante dentro da associação, né? A nossa assistente social, que é a Mariana, identifica casos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, lá Ayrton até falou, assim, que o tratamento é acessível, né? Para todo mundo, mas, na verdade, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que consegue acessar, né? Mesmo hoje no Brasil, algumas associações tendo direito ao cultivo, infelizmente, muitas pessoas não conseguem chegar até essa rede, né? Quando a gente pensa, assim, no Brasil, numa perspectiva, assim, de mães que estão em favelas, né? Que são atingidas por essa guerra às drogas. Muitas pessoas adoecem por conta da guerra às drogas, né? De toda essa violência. Então, essas pessoas, infelizmente, eu acho que elas não estão acessando, né? E na Soul Cannabis a gente quer cada vez mais chegar nessas pessoas. Então, a gente tem um serviço social para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e cada profissional que atende já é pensando numa perspectiva mais ampla, de encaminhar para o que a gente tem de suporte dentro da associação, né? Tanto para neuropsicopedagoga, psicólogos do GAPS, né? Que é um núcleo de psicograma, que são parceiros, e a gente consegue se comunicando e dando um suporte mais integral. Perfeito. Nossa, bom demais.
Muito obrigado também a todas as pessoas aí comentando aí, né, mandando um salve aí, muito, muito bonito, muito recompensador ver o comentário de vocês, eu acho, né, Távila, depois desse trabalho todo, né, desse esforço de entender, se comunicar entre vários profissionais, talvez acompanhar a pessoa no desenvolver da terapia dela, né, muito recompensador a gente ver essa melhoria. A gente está chegando já a 1 hora de live, né? A proposta é que a gente estivesse conversando aqui durante 1 hora. A gente explorou os temas da diferença da medicina canábica com outro tipo de remédio que pode ser utilizado. A gente explorou um pouco o tema do acolhimento, né? De por que a terapia com a cannabis precisa de um acolhimento, qual que é o diferencial disso. A gente explorou um pouco o acompanhamento e a nossa própria prática, né? Dentro da Soul Cannabis. Dentro desse tema, vocês gostariam de fazer alguma outra colocação que vocês, uma complementação que vocês julguem importante dentro desse quadro? Não sei se Ayrton. Vale reforçar, né, quanto que a associação está disposta assim, né, a entregar o seu melhor, para proporcionar justamente essa. Então, acho que vale reforçar, né, o quanto que a associação está super disponível assim, para entregar o melhor, assim, para de fato a gente ter uma qualidade no nosso autocuidado. E, sobretudo hoje, né, então, 7 de abril, aí, Dia Mundial da Saúde, fica o chamado, né, para a gente poder olhar para as nossas formas, né, como a gente está se cuidando, que ferramentas a gente está utilizando hoje no nosso autocuidado, e o convite, né, para a gente poder olhar para ferramentas que tragam autonomia, que tragam liberdade, que tragam consciência, para a gente se sentir de fato saudável, podendo desfrutar da vida, né, podendo entender assim, que é possível, que por mais assim que existam momentos desafiadores assim, a gente podendo encontrar ferramentas profissionais que nos acompanham, assim, a gente consegue dar grandes saltos aí e alcançar um lugar, assim, de bem-estar, de equilíbrio, assim, que é possível. Então, vamos adiante, a gente está aqui, sobretudo, assim, para proporcionar esse apoio e esse cuidado. E eu quero reforçar o convite de um perfil que está aqui, que é Blue Adapt. Esse perfil é da Carol, mãe do Olavo, que começou a usar a cannabis fazem 2 semanas, se eu não me engano, e ela está muito feliz. Inclusive, nós tínhamos algumas ações a fazer com ele, inclusive a introdução da comunicação alternativa, porque ele era não verbalizado, e adivinhem, já começou a falar. Ele está apaixonado. Então, ela está convidando para vocês conhecerem a história dela. Eu gostaria que vocês entrassem, então, para conhecer a história da Carol e do Olavo. Bom demais, hein? Muito bonito, muito inspirador. Eu acho que parte do que fez com que todos nós aqui hoje e as outras pessoas que compõem a Soul Cannabis também integrassem esse coletivo, né, e quisessem trabalhar com isso, é essa resposta que a gente tem visto nas pessoas, né, durante anos. Né? Ninguém aqui está nesse assunto, né? E a gente tem visto tanto isso de tantas formas diferentes que a gente está convencido de que isso não é uma moda, né? Ou talvez seja uma moda de 12 mil anos, né? Que talvez ainda dure os próximos 12 mil anos, se quer que dure a humanidade, porque desde que a gente esteve presente nessa face da Terra, a gente esteve junto com a cannabis, né? A gente tem mostras aí de fósseis de mais de 12 mil anos que comprovam esse argumento. Então, essa moda é uma moda que veio para ficar, veio faz muito tempo, né? E voltou, né? De repente ela desapareceu, assim, porque teve aí um negócio meio econômico, aí, uma questão de grupo de dominação, aí, quis deixar soltar o negócio, mas aí ela já voltou. Então agora cabe a gente, que não tem tanto essa herança de 12 mil anos atrás, né? Ele já perdeu muita coisa, né? A Raquel aí falou, pô, 1800, o maior tratado sobre cannabis medicinal já feito, né? Tratado das Índias Orientais, lá da Inglaterra, que foi a primeira grande publicação de cannabis
que foi enterrada, né, depois que viu que isso não era conveniente, né, o que eles queriam financiar desse estudo era ver os danos, os malefícios da cannabis para poder argumentar em contra dela. O que voltaram, os médicos lá voltaram das Índias ocidentais lá com esse tratado, e aí esse tratado foi enterrado, mas enfim, a gente ainda está atrás desse tempo, né? Nesse tratado a gente vê coisas que hoje em dia a gente ainda não tem publicação, não tem essa exploração desse assunto. Então esse tema está aí de volta. E ele está aí, para a gente avançar com ele, a gente precisa conversar muito, né? Como a gente faz aí dentro da Soul Cannabis, né? Entre os nossos diversos profissionais. Dialogar, se integrar e aprender juntos, né? E juntos de quem? Principalmente das pessoas que estão usando terapeuticamente essa substância, que é quem está gerando o conhecimento agora. Né? Na verdade, quem gera esse conhecimento são vocês, galera. Né? Nós que estamos usando a cannabis medicinalmente, né? Terapeuticamente. E esse conhecimento vai sendo sistematizado. Então, a sugestão aqui busquem saber, busquem se informar, vão atrás, perguntem a mesma pergunta para diferentes pessoas, para ter a sua própria perspectiva e autonomia, né? E contem com a gente para ajudar vocês a alcançar essa autonomia. Né? Vocês podem, aliás, se tiver alguém aí que não é associado ainda, por favor, se associe à associação, não tem custo. É só entrar lá no site, mandar os dados para a gente já vai fazer parte dessa comunidade chamada Soul Cannabis, que na verdade somos todos, somos cannabis, né? Apesar de todas as nossas diferenças, é para lá que a gente vai, para o mesmo objetivo comum. Então, lembrar aí também que todo mundo entrando aí agora, e o pessoal que já está aí mais tempo também, que essa live vai estar gravada e vocês podem continuar mandando ela para outras pessoas, ou indicando essa live também para quem precisar escutar essa informação. Ela vai estar aí na nossa sessão de TV do Instagram e também vai ter alguns cortes lá, espero que no YouTube também, proximamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou vendo aqui no nosso chat de perguntas, não tem nenhuma pergunta. Então, eu acho que vocês não têm nenhuma pergunta. Se tiverem, seria hora de responder. Tem uma pergunta que eu queria responder. Claro, adiante. Alguém perguntou, porque eu comentei sobre odontólogos, né? Agora poderem prescrever. Alguém perguntou qual a aplicação. A gente tem uma profissional parceira, que é a doutora Andy, que faz parte da nossa equipe, Andy Lancete. Ela prescreve e tem, assim, casos, né, fantásticos para pacientes que têm dor, orofacial. Eu sou uma paciente medicinal, eu tenho disfunção temporomandibular, então, bruxismo, né? A gente tem uma série de aplicações já que é muito interessante, né? Que traz muita qualidade de vida. E eu só queria também pontuar, como o Laírton falou que hoje é o Dia da Saúde, eu acho que a gente pensar também, né? Que essa prática, ela vai... Quando a gente pensa em saúde, vai desde do alimento, né, que a gente coloca no nosso prato. A gente está vivendo num país que, infelizmente, né, a gente tem a aprovação de um pacote de veneno, que as pessoas estão voltando a comer alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que a gente precisa, cada vez mais, ter um trabalho social, né, ter a planta toda livre, que as pessoas tenham direito também ao autocultivo, né, porque a gente não quer que esse acesso seja um acesso, né, elitizado, que só algumas classes vão ter acesso e outras não. Então, cada vez mais a gente fala sempre aqui, né, de informar para transformar, então informando que a gente tem toda essa perspectiva de cuidado, né, da parte social também. Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma pergunta sobre o canabidiol indicado para a convulsão. Francisca, eu vou te responder rapidamente que é indicado sim, tem uma boa efetividade também. Eu te convido a você entrar no site da associação, se associar e mandar essa questão diretamente para a gente, onde a gente vai poder, dentro do acolhimento, essas pessoas que estão aqui agora, que você está vendo, e entre outras pessoas também, vão poder te indicar diretamente e com os argumentos sobre essa questão específica, né? Elas vão perguntar para você para quem seria, como é essa pessoa, e para poder te orientar da melhor maneira possível. A gente está chegando aqui perto do final, então eu gostaria de perguntar se Raquel e Laírton tem alguma colocação final, gostaria de se despedir. Laírton? Raquel, ok. Gente, agradecer pelo espaço, né, para a gente poder estar
informar para transformar, né? A gente poder estar semeando assim, essas boas informações, semeando esse caminho de cuidado, esse caminho de autonomia, saúde, e deixando meu desejo aqui, né, que mais pessoas possam chegar. Então fica aí o chamado, né, entre lá no site da associação, se associe, mande suas dúvidas, suas questões, a gente vai estar com toda a equipe aí disposta aí para responder, para acolher e para cuidar com muito carinho, com muita qualidade. Bom demais. Obrigado, minhas parceiras aí de equipe também. A gente segue aí no trabalho. Valeu pela mediação, Nico. A gente possa cada vez mais expandir, né, esse conhecimento aí a quem precisa. Bom demais. Paz, a Luna Bi perguntou uma coisa interessante aqui, que é em que estado fica a associação? Eu vou me permitir te responder, Luna Bi. Na verdade, a associação está no Brasil inteiro. A gente é uma associação desintegrada, espalhada pelo país, mas integrada virtualmente para ser capaz de usar essa diferença territorial e essa diferença de especialidades dentro da nossa organização para ajudar mais no suporte às pessoas que busquem. Então, não importa se você está no Rio de Janeiro, ou no Amapá, ou lá em Santa Catarina, a gente vai poder te ajudar. E se você precisar fisicamente alguma atenção especial, a gente também vai poder te orientar através da nossa rede de colaboradores, rede de pessoas que estão, né, nas localidades também trabalhando, também vai poder te orientar com o que você precisa. Então, no Brasil inteiro, onde seja que você estiver, entre em contato com a gente, que a gente vai conseguir te ajudar sim, usando as ferramentas que a gente tem hoje em dia de comunicação. E, espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Beto Gaspar anda perguntando aí sobre o uso do cannabis nos pets. Beto, eu queria te convidar, a gente tem um curso de uso clínico, uso terapêutico da cannabis nos animais. Perdão. A gente não tem um curso. A gente vai colocar isso em discussão agora nas próximas lives, e a gente vai colocar cursos à disposição sobre esse tema, né? A gente não tem agora muita informação para te responder, mas o uso humano, que é o que a gente trabalha na Soul Cannabis, mas a gente já está começando a receber muita demanda de pessoas querendo trabalhar com os animais também. Então, a gente está começando a desenvolver essa dimensão. Né? No nosso site tem veterinários, parceiros que prescrevem a cannabis, e a gente tem uma entrevista, né, que foi feita pela Thaís, que é da nossa equipe de comunicação, prevista para sair agora em breve com profissionais da área. Perfeito. É isso que eu queria dizer. A gente tem uma entrevista, a gente não tem um curso, perdão. Se você buscar aí no nosso Instagram, você vai conseguir, e também se você for no nosso site, vai ter uma entrevista que a Thaís justamente fez com profissionais especializados. Eu espero que isso possa te jogar uma luz aí melhor. Enfim, muito obrigado aí por todos os elogios. Eu queria dar uma palavrinha também. Exato. Aí vai. Vamos lá, Raquel, manda ver então. Só uma palavrinha assim, que quando vocês acharem que não é possível, quando vocês acharem que é caro, quando vocês acharem que é surreal, não pensem. Procurem que a gente vai conversar. Tá? Não criem bloqueios, né? Por que para mim deu, para que o outro deu e para você não pode, né? Não crie bloqueios. Procure a gente que a gente conversa. Em todos os aspectos a gente tenta da melhor forma possível. Tá? Um beijão a todos. Maravilha. Raquel, muito obrigado por ter vindo hoje, né? Pelo seu trabalho também dia a dia aí dentro da associação. O Pedro Nicolete Mota, como parte do setor de comunicação dessa associação, queria agradecer a Raquel, queria agradecer também o Laírton, obrigado por ter vindo aqui hoje também, pelo seu trabalho dentro da associação, pelo seu esforço, né? E Távila também, aí, grande personalidade, né, dentro desse xadrez aí, que é a Soul Cannabis, uma pessoa que pivô aí dentro de coligando vários setores, né? Então, obrigado também por estar aqui hoje.
Obrigado pelo teu trampo na Sou Cannabis também, gente. Esse é um pouco das caras das pessoas que estão por trás de todos esses acontecimentos. Apesar de que tem muito mais gente também, com diferentes formações, né? A gente tem um setor de comunicação também, a gente tem um setor também técnico, de produção, tem um setor administrativo, e todo mundo trabalha em prol do mesmo fim, né? Por isso somos Cannabis. Então, obrigada, Nico, pela condução. E a gente tem também um setor de acolhimento, né? Laura e Eduardo, que estão lá diariamente acolhendo todo mundo que chega. Agradecer também, né, que o acolhimento ele é um coração, assim, que é onde nosso saguão de entrada, né? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí. Então é isso, gente. Até logo. Continuamos a Valeu, luta. gente. Até logo. Se vemos na sequência. Informar para transformar. Vamos que vamos.